Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Grande Saiyaman Trader. E bom, senhores, estamos aqui novamente para mais um vídeo da série Registro OB, que é a série onde eu registro as minhas operações diárias no mercado financeiro de opções binárias, beleza? Esse é o registro de número 55, tá? E bom, sem mais enrolações, vamos direto para o vídeo. Lembrando que vocês vão acompanhar 3 dias de operação, segunda, terça e quarta, tá? Os dias 26, 27 e 28 do 1 de 2026. Estamos aí na última semana do mês de janeiro, beleza? E bom, senhores, esse vídeo eu quero fazer um pouco diferente, tá? Vou tentar fazer algo mais didático. Vou estar utilizando meio que uma lousa virtual, beleza? Onde eu vou estar tentando explicar alguns conceitos que eu acho que é importante, tanto para mim quanto para vocês, beleza? Então eu vou estar relatando alguns pontos que me fizeram errar bastante, que me causaram muita dor e que eu venho talvez repetindo com menos intensidade. Isso é bom e ruim ao mesmo tempo, porque como eu venho repetindo com menos intensidade, isso já mostra uma certa evolução. Porém, ele deveria ser exterminado por completo, né? Sempre que a gente observa algum comportamento danoso, a gente tem que eliminar ele pela raiz. Nesse vídeo eu vou mostrar os grandes erros que eu cometi durante a minha jornada no trade, algumas coisas que estão um pouco fora da minha vida de operações, mas que de alguma forma impactam, né, diretamente nas minhas operações, na minha questão financeira, beleza? Então hoje eu vou estar revelando para vocês aí os grandes erros que eu cometi, o que eu aprendi com eles, beleza? E tentar também pontuar aonde que nasce esses erros, né? Qual que é a raiz do problema. Então eu fiz um vídeo diferente hoje e por conta disso eu tive que dar uma acelerada master nas operações, então vocês vão estar vendo somente o resultado final, né? Se eu acertei ou se eu perdi. Logo após isso, registrando, como sempre, no nosso Equity Flow, que faz o cálculo ali do lucro ou prejuízo do dia. E sobre o meu resultado durante esses 3 dias, segunda-feira pegamos 0 a 3 em taxas, tá? Quase batemos o nosso stop, que é de 4 taxinhas, né? R$ 495 de prejuízo. Porém, na terça-feira já recuperamos 3 a 0, né? R$ 415 de lucro. E quarta-feira finalizamos com um placar de 1 a 2 em taxas com um prejuízo de R$ 188, beleza? Bom, senhores, vamos lá, né? Seguinte, quando eu tenho um placar de 0 a 4, ou seja, quando eu bato meu stop, eu sinto uma dor menor hoje em dia por conta das regras de ouro que eu desenvolvi e também porque eu já estou acostumado e uma dessas regras, né, é da gente não ligar para o resultado diário, né? Então, ultimamente eu tenho sentido uma dor menor mesmo quando eu pego um stop, um placar ruim de 0 a 4, beleza? Porém, operações fora do meu trading plan, elas me deixam com uma dor muito maior, elas geram uma dor maior. Por quê? Simplesmente eu também não sei explicar, mas perceba que quando eu faço algo que está fora do meu trading plan, algo que eu não planejei, ou seja, quando eu tenho consciência de que eu fiz algo errado, isso me gera uma dor muito maior. E é por isso que eu resolvi fazer essa aula para deixar registrado o que eu venho percebendo e também para que vocês entendam que é bom você fazer uma autoanálise sobre si mesmo, isso que vai te ajudar a evoluir, né? Então eu percebi essa grande questão de que quando eu faço operações fora do meu trading plan, eu tenho uma dor maior, né? Porém, quando eu faço tudo que tem que ser feito e mesmo assim eu tenho um placar ruim, eu atingo o meu stop, a minha dor é menor. Bom, agora eu quero comentar para vocês um grande erro, né? O primeiro grande erro que eu cometi, né? O primeiro grande erro foi o seguinte: eu percebi que eu estava fazendo operações em M1. Isso eu tenho que ser sincero com vocês, tá? Isso foi numa época em que eu acho que eu ainda não registrava os resultados aqui do canal. E foi um grande baque para mim, porque eu estava construindo uma banca, né? E esse primeiro grande erro ficou marcado na minha história, porque eu perdi cerca de R$ 2.300, tá, pessoal? Vou até escrever aqui, deixar marcado. Bom, senhores, vamos lá, né? O primeiro grande erro que eu cometi foi quando eu perdi R$ 2.300. Foi muito impactante, eu nunca esqueço desse dia, tá? Porque era um momento onde eu estava
crescendo, tava ali com quase R$ 6.000 de banca, e eu tomei uma cacetada de perder R$ 2.300 assim cara, pouco tempo, tá? Eu vou explicar tudo pra vocês, o porquê que eu cometi esse erro e como que eu tô tentando evitar de cometer erros parecidos a esse, né, novamente. Primeira coisa, operações em M1, tá? Eu já identifiquei que operações em M1, onde eu analiso o ativo em 1 minuto corrido, são extremamente prejudiciais. Por quê? Porque esse tipo de operação utiliza, né, o mesmo mecanismo que os cassinos utilizam. Eles te dão um resultado, um ganho extremamente rápido. Em 1 minuto você sabe se perdeu ou se ganhou, né? Então, quando você tem um lucro ali imediato em 1 minuto, faz com que você acabe viciando nesse tipo de operação, onde você quer somente operar em M1 para ter resultados rápidos. E cara, tudo que vai rápido, aliás, tudo que vem de forma rápida e fácil, vai embora mais rápido e mais fácil ainda, beleza? Bom, segundo ponto, os estímulos, né? Eu percebi que quanto mais estímulos a gente tem, mais entradas a gente tende a caçar e, consequentemente, mais entradas e mais derrotas, mais prejuízo, beleza? Primeira coisa, indicadores, tá? É um grande indício de estímulo, porque eles vão te apresentar vários gatilhos, vários ativos onde você pode estar ali entrando, beleza? Então, hoje em dia, eu evito indicadores, tá? Segunda coisa, tempo de tela. Quanto mais você se expor ao gráfico, quanto mais tempo você ficar ali na frente do computador, mais você tende a caçar a operação, beleza? E outra coisa, depois que você está ali mais de 1 hora analisando o gráfico, a sua percepção, eu vou até anotar aqui, ó, a sua percepção, ela diminui conforme o tempo, né? Então, quanto mais tempo você está exposto, mais o seu raciocínio, a sua capacidade de identificar gatilhos, de fazer entrada, o seu raciocínio lógico, ele vai diminuindo com o tempo, beleza? Então a gente precisa se atentar a isso e ficar o menos tempo exposto ao gráfico, beleza? Segunda coisa, acompanhar lives de traders. Por que que eu parei de fazer isso e eu acho que isso é um erro dependendo do trader que você acompanha? Primeiro fator, né? Eles vão estar utilizando um gerenciamento que vai fora, né? Foge do meu trading plan, o gerenciamento que eles utilizam aqui. Segunda coisa, eles também ficam muito tempo exposto à tela, compartilham a tela para você, isso gera mais gatilhos porque é mais estímulo, beleza? Então perceba que uma coisa liga a outra, né? E outra coisa muito foda que eu identifiquei também, né? Eles estão ali analisando o euro JPY e o que acontece, né? O gráfico ele tá ali, ele fala, ó pessoal, tá chegando próximo da região, né? Digamos que a região esteja aqui. Ó pessoal, tá chegando próximo da região, hein? Vou vender, hein? Quando tocar na região eu vou vender. Aí o ativo quase toca, né? E a maioria do pessoal acaba entrando nesse ponto, sendo que deveria esperar romper para poder romper a região para de fato pegar uma entrada de venda, né, por exemplo. E aí o pessoal acaba entrando antes, por quê? Porque esse tipo de operação, as lives que esses traders fazem, geram mais estímulos para vocês, tá? Geram estímulos. E aí faz com que o dedo nervoso, com que a ânsia de clicar antes do tempo acabe aparecendo com uma frequência muito maior, né? Porque você fica ansioso ali esperando tocar a região, ou às vezes você tem medo de que não toque de fato, ou que toque e desça rápido. Então eles não têm uma confirmação precisa, uma análise mais técnica. E outra, eles estão simplesmente operando diversos gatilhos diferentes por ativo, né? Ou é retração, reversão, o rabo do macaco do arame farpado do macaco invertido, sabe? Tipo, eles observam padrões e gatilhos que, pô, mano, enfim, não vou nem comentar, tá ligado? Outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, são as múltiplas entradas, né? As múltiplas entradas são exatamente o que? Também tá ligado à live dos traders, né? Porque eles utilizam o gerenciamento de martingale muitas das vezes, tá? E um trader que eu acompanhei, que eu perdi muito dinheiro na live desse pessoal, é o seguinte, é um sistema de proteção, né? Que é um martingale disfarçado, onde ele pega a taxa dele, que digamos que seja, sei lá, R$ 150, ele divide esse valor por 3 taxas, né? Porém, esse é o valor da mão fixa dele.
Então se ele pega uma operação utilizando apenas uma taxa, e aí aquele ativo, sei lá, ele pegou K, o ativo desceu. Aqui ele vai pegar uma proteção, que seria equivalente a 2 vezes o valor da primeira entrada, né? Então ele está entrando ali com R$ 100, né? Aqui ele entrou com 50 e aqui ele entrou com 100. Cara, isso aqui é um martingale disfarçado, tá? E, bom, eu que não utilizo esse tipo de gestão, eu utilizo mão fixa, quando ele ganhava na proteção, eu não ganhava, porque eu não utilizava o martingale, beleza? Então esse é um grande ponto que eu observei que estava me prejudicando também, tá? Essa questão de múltiplas entradas. E querendo ou não, pessoal, é uma tentação, porque embora eu utilizasse mão única, toda vez que ele fazia ali uma proteção, eu ficava tentado, porque, pô, algumas vezes eu acabava pegando, entendeu? No impulso, no embalo, porque eu não queria perder a oportunidade. Então eu perdia mais dinheiro do que eu poderia, saía da minha gestão, enfim. Era um sistema prejudicial para mim, beleza? Então esses foram alguns exemplos de estímulos que eu anotei, né, e percebi conforme o tempo que estavam me prejudicando. Então hoje em dia eu evito todos eles, beleza? Esses fatores, esses estímulos acabavam resultando na maioria das vezes em derrotas, né? E aí fazer com que eu não aceitasse a perda. Por quê? Porque eu estava operando já fora do meu trading plan. Eu estava fazendo coisas que, pô, iam totalmente contra os princípios que eu desenvolvi, as minhas regras de ouro, contra o meu trading plan em si, né? É algo totalmente fora, algo que eu não estou acostumado e que, pô, só pelo fato de eu estar fora do meu trading plan já me gerava uma dor maior, como eu falei, né? Por isso que eu expliquei aqui anteriormente que fazer coisas fora do meu trading plan me gera uma dor maior. Então, fazia com que eu não aceitasse a perda de forma muito mais corriqueira, digamos assim, né? Era muito mais fácil eu não respeitar o stop, eu não aceitar a perda e querer continuar operando, né? E aí que vem que levava a gente a tentar recuperar, que é um grande erro. Isso aqui não existe, tá, pessoal? Quanto antes vocês entenderem que não existe tentar recuperar, recuperar não é uma opção. Entendam isso. Quando vocês entenderem isso, vocês vão ser muito mais lucrativos, beleza? E por muito tempo eu acabei não respeitando essa grande questão, não entendendo que não existia essa coisa chamada recuperação, beleza? E aí eu ia lá, depositava novamente e, pô, um valor maior com um risco maior, porque se eu perdia 100, eu tinha que depositar lá 300 para tentar recuperar esses 100, entendeu? Então perceba que, pô, já é uma matemática que não fecha as contas, né? Você aumenta o seu risco lá para R$ 300 para tentar recuperar os 100 que você perdeu. E se você não conseguir recuperar, você perde os 100 e mais os 300 que você tentou recuperar, né? Então você perde R$ 400 para tentar recuperar 100. E se você conseguir recuperar de fato, você ainda não ganhou nada, você saiu no 0 a 0. Então, cara, olha que loucura, né, mano? É foda. Mas enfim, antes eu não tinha um controle pleno sobre essa questão toda aqui. E eu acabava tentando recuperar, depositava novamente com um valor maior, um risco maior, que é o que a gente chama de vingança. A gente tenta se vingar do mercado. A gente deposita um valor maior e fala, não, beleza, agora você vai ver só, eu vou recuperar tudo e ainda vou sair no lucro. Isso é a famosa vingança. E a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. E isso gerava o efeito bola de neve. Foi assim que eu perdi o valor que eu falei para vocês de R$ 2.300. Por quê? Porque eu fiz até um vídeo falando sobre esse tema de vídeo, que o título do vídeo é exatamente esse, o efeito bola de neve. Lá eu expliquei detalhadamente como que funciona a psicologia e o comportamento que nos faz cometer e entrar nesse efeito bola de neve. Mas resumidamente é exatamente isso, né? Você arriscar um valor maior, não aceitar a perda, depositar novamente, perder, depositar novamente, perder de novo, e aí quando você vê, você entrou numa bola de neve. E foi exatamente assim que eu perdi R$ 2.300. Eu comecei, se não me engano, com 150. Perceba, ó, vou até fazer a escadinha para vocês. 150, daí depois eu depositei 300. Aí eu perdi os 300, fui para 600. E aí, quando eu perdi tudo isso aqui, eu falei, puta, fudeu, mano. Agora é tudo ou nada. Porque perceba, eu já tinha perdido 600 mais 300. Eu tinha perdido 900, R$ 1.050. Vou botar aqui 1.100. Então, para eu recuperar, eu tive que apostar 1.200, cara. Olha que loucura. E aí perdi, obviamente, e aí fiquei com aquele saldo medonho de R$ 2.300
Negativos. Negativos. Enfim, pessoal, esse foi o primeiro grande erro que eu cometi no trade, beleza? E eu queria compartilhar com vocês para que vocês percebam que é muito comum e talvez vocês até se identifiquem com esse tipo de coisa, beleza? Bom, senhores, o segundo grande erro foi basicamente eu não preservar o meu lucro que eu conseguia obter durante um certo mês, né? Então eu ganhava ali um valor no mês e eu não preservava, eu não guardava esse lucro. E muitas das vezes, pessoal, eu perdi esse dinheiro tentando multiplicá-lo, né? Olha que loucura, tentando multiplicar eu acabava reduzindo. Como que eu fazia isso? Através de aposta em time esportivo, em time de futebol, né? Isso é uma coisa que acontece até hoje, querendo ou não, porque eu acredito que seja talvez um vício que eu estou tentando eliminar com o tempo. Mas é uma coisa que eu venho diminuindo, né, drasticamente, porém eu ainda acabo repetindo esse tipo de erro. E eu pretendo eliminar ele por completo, beleza? Mas é complicado, porque eu vou explicar exatamente o que me faz ainda de vez em quando continuar apostando, né? Eu torço para o Chelsea, é um time do meu coração. Eu já ganhei muito dinheiro apostando no Chelsea e eu tinha decidido há um tempo atrás que eu não iria mais apostar em time de futebol. E quando eu não fazia isso, porque pô, eu deixava de apostar, porém eu continuava assistindo jogos, né? Porque é o meu time. E o que acontecia é que quando eu não apostava, o meu time ganhava. Quando eu apostava, o meu time perdia. Então era uma loucura. Eu falava, mano, não é possível. Parecia até um é máfia, né? É máfia, como diria aquele meme lá do maluco. Mas, cara, era muita loucura. Eu falava, não é possível, é muito azar. Quando eu não aposto, o meu time ganha. Quando eu aposto, o Chelsea perde. Que porra que é essa? Parecia que tinham feito uma macumba pra mim, porque, cara, era muito azar. Isso aconteceu, tipo, umas 3, 4 vezes, tá? De eu apostar 4 vezes e perder as 4, porque o Chelsea perdia, empatava, enfim. E quando eu não apostava, todas as vezes que eu não apostei, o Chelsea ganhou, né? Então é foda. E qual que é o grande lance, né? Que isso me fazia arriscar o dinheiro que eu não apostei, né, nesse cenário onde eu não apostava e o Chelsea ganhava, eu ficava com uma sensação de, meu Deus, não é possível, cara, eu devia ter apostado, perdi a chance de ganhar dinheiro, né? Poderia ter ganhado tanto, se eu tivesse apostado esse valor, eu teria tanto na minha conta e não sei o que. E esse tipo de pensamento, cara, foi extremamente prejudicial. Por quê? Porque eu ficava com essa pulga atrás da orelha de ter perdido a oportunidade, né? E o que me levava a cometer esse erro aqui de arriscar o dinheiro não apostado no trade. Eu descontava, né, no trade. Era uma tentativa de não perder a oportunidade de ter ganhado. E, cara, isso me fez perder bastante dinheiro. Inclusive, ontem eu não apostei no Chelsea, o Chelsea ganhou, virou o jogo, e eu fui lá e apostei, né, o valor que eu iria apostar no Chelsea. Ah, isso também é bom ressaltar, que como eu percebia que era um erro, a tendência era que eu diminuísse o valor das apostas, né? Antes eu apostava, cara, valores maiores, hoje em dia menos. Menos, mas, cara, isso que é loucura, porque a gente bota na nossa cabeça isso como uma espécie de desculpa, né? De, vou apostar só 50 conto, não sei o quê. Só que, cara, 50 conto é dinheiro, tá ligado? É grana. A gente tenta diminuir o erro que a gente pode cometer através dessas desculpas de, não, é só 50 conto, é só 30 conto, não sei o quê. Mas não é assim, porque é 50 hoje, 50 semana que vem. Quando você vê no mês, você perdeu ali uns R$ 500 só apostando em time de futebol, entendeu? E era o que estava acontecendo comigo. Isso é muito ruim, por quê? Porque, cara, eu não tenho uma banca muito grande no trade, beleza? Então, tem mês que eu ganho ali R$ 500. E, cara, se eu ficar apostando o mínimo possível e perder ali 200 conto, tipo, vai me sobrar só 300, sabe? Então, todo valor que eu aposto é muito dinheiro no final das contas. Por quê? Porque é aquele princípio de preservar. Eu não estou preservando. Eu poderia simplesmente guardar o meu lucro que eu obtive durante esse mês e, consequentemente, ir crescendo a minha banca, entendeu? E é isso que eu quero fazer daqui para frente. Eu quero preservar o meu lucro, parar de apostar e só ir crescendo
a minha banca, beleza? Eu tô compartilhando tudo isso com vocês porque é algo bem pessoal, porém eu acho que é bom eu tá comentando porque talvez você se identifique ou talvez sirva de lição para você identificar erros que possam ser similar a esse que você pode estar cometendo, enfim, de alguma forma deixar registrado aqui no canal que eu identifiquei esses erros que estão me prejudicando, que estão atrasando o meu crescimento financeiro com o trade, beleza? E agora, pessoal, vamos para o último item, beleza? Bom, senhores, o grande erro número 3, né? Que é basicamente essa questão de ser inimigo do tempo. Isso me prejudicou bastante. Por quê? Porque eu estava querendo enriquecer de forma rápida. Eu estava querendo ficar rico logo. Isso é um erro, tá, pessoal? Porque aumenta a nossa exposição. Beleza? Então eu andei pensando bastante porque de fato eu quero sim aumentar o meu capital e para a gente poder aumentar o capital a gente acaba tendo que se expor mais, né? Eu até fiz um vídeo mostrando o meu gerenciamento atual, que é um gerenciamento exposto, né? Um gerenciamento arriscado e que pede que eu me exponha mais ao mercado para ter um lucro maior. No vídeo em questão eu falei, né, eu discuti exatamente essa questão, eu expliquei o porquê que eu ia fazer isso, porque eu queria ter um crescimento exponencial, que para isso eu teria que fazer alguns sacrifícios, né, alguns sacrifícios, e isso ia demandar mais dinheiro, mais exposição, né, mais exposição, e consequentemente o meu risco por operação teria que ser maior. É um risco que eu estou disposto a correr, porém, ultimamente eu andei pensando sobre esse assunto e eu percebi algumas coisas, né? E o que eu percebi é que eu não posso utilizar isso por muito tempo, eu não posso para sempre utilizar o gerenciamento exposto. Então eu quero aumentar minha banca sim, eu vou continuar utilizando esse gerenciamento sim. Pode ser que eu me ferre por conta disso? Pode, porém, é um risco que eu estou disposto a correr porque eu quero aumentar de forma rápida o meu capital. E é um grande dilema, é um grande. Uma coisa que fica martelando na minha cabeça essa questão do tempo. Então, esse grande erro 3 é algo que eu tenho que rever ainda, analisar, porque é muito difícil eu manter um gerenciamento mais conservador, porque aí eu vou ganhar bem menos, enfim. É algo que eu tenho que ainda trabalhar, beleza? Estou sendo sincero com vocês. Mas eu também entendo, porque é um contraponto, né? Por mais que eu entenda que ser inimigo do tempo é um erro, eu também entendo que pra gente lucrar, pra gente lucrar mais, a gente tem que se expor mais, né? Se a gente quiser algo conservador, eu estaria botando meu dinheiro em CDB, na poupança, numa renda fixa segura. Porém, o mercado do trade é um mercado de renda variável e é um mercado de risco alto, querendo ou não. Por si só, o nome já diz isso. Porém, seguindo o meu trading plan, eu acredito que sim, eu consiga ter bons resultados mesmo com uma exposição maior, mesmo seguindo o gerenciamento mais arriscado, beleza, pessoal? Isso é o que eu vou estar trabalhando, porque como eu falei que eu vou manter o meu gerenciamento, a gente precisa se atentar ainda mais com alguns detalhes, que é o seguinte: não se contentar com o resultado diário. Por mais que a gente tenha aumentado a nossa exposição, o nosso risco vai ser maior. Então, num dia de stop, num dia negativo, numa sequência ruim, a gente tende a não se contentar com o resultado. E a gente pode entrar naquele ciclo que eu falei anteriormente, do efeito bola de neve, onde a gente tenta recuperar, e enfim. Isso é algo que eu não faço. Eu não lembro qual foi a última vez que eu não aceitei um resultado e quis querer recuperar. Quando eu citei aquele exemplo do grande erro, do grande primeiro erro, né, que eu perdi R$ 2.300, eu já comecei fora do meu trading planner. Eu estava fazendo operações em M1, em um outro horário, em uma outra corretora. Tipo assim, não tinha nada a ver com o que eu registro aqui para vocês, tá, pessoal? Era outra parada, era algo fora, totalmente fora do meu trading plan. Aqui, quando eu tô falando para vocês de aumentar a exposição, de querer ganhar um pouco mais, de me arriscar um pouco mais, é tudo dentro do trading plan, tá, pessoal? Então é outro cenário, não confunda as coisas. E nesse cenário, onde eu sigo o meu trading plan, é difícil eu não me contentar com o resultado. Graças a Deus, ultimamente, eu tenho ligado menos, eu tenho simplesmente ignorado. Eu só faço o que tenho que fazer, desligo o computador e volto no dia seguinte. Eu parei de me importar
com o resultado diário, beleza? Isso tem sido muito bom, muito benéfico para mim, tá? Então é basicamente isso. E eu tenho regras de ouro que me fazem reforçar a ideia de não ligar para o resultado diário. E eu até coloquei aqui para vocês, ó, as regras de ouro, algumas delas, né, que tem me ajudado bastante, beleza? Então, ó, regra número 2. Registre os resultados, apenas os registre. Não fique olhando para eles por muito tempo. Não se apegue a esses números, né? Que é exatamente o que eu falei, de não me importar com o resultado diário. Perceba que essas regras, o interessante é você ter as suas regras. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo também listando cada uma das regras com uma explicação um pouco mais aprofundada, beleza? Mas o simples fato de eu ter essas regras registradas e diariamente ou recorrentemente ir lendo elas, reforçando na minha cabeça, tem me ajudado demais, vocês não têm noção, beleza? Regra número 5. Não se importe com o valor que foi ganho ou perdido no dia de hoje. Desapegue-se da ganância e do ego. Entenda que o dinheiro é um andarilho. Isso é muito impactante, porque sempre que eu perco uma quantia de dinheiro, eu sei que uma hora ou outra ela vai me retornar, porque o dinheiro ele é um andarilho nesse mercado. Ele vem e vai, ele vai e volta, beleza? Então isso faz com que eu me tranquilize mais nos dias negativos, porque eu sei que uma hora ou outra aquele mesmo dinheiro que eu perdi vai retornar para mim, beleza? Regra número 6. Alegre-se e fique satisfeito com qualquer lucro próximo de R$ 60, tá? Seja ele maior ou menor, porque esse valor de R$ 60 é mais do que o salário que muitos recebem por um dia inteiro de trabalho. Isso eu estou me referindo ao salário mínimo, porque se a gente for fazer as contas, R$ 60 seria um pouquinho mais do que uma pessoa que trabalha ali no CLT 6 horas por dia recebe. Então, quando eu ganho um valor próximo a R$ 60, em um curto período de tempo ali, fazendo as operações dentro do meu trading plan, onde eu gasto ali R$ 10 por dia, R$ 10, ó, eu gasto ali 10 minutinhos por dia por sessão, né, no máximo 2 sessões ali por dia. Então, cara, 20 minutos por dia para fazer o equivalente ao que o pessoal gasta ali 6 horas por dia, né? Então, tudo isso me reforça a ideia de me contentar com o resultado, de aceitar e respeitar o processo, beleza? E é basicamente isso, tá, pessoal? Um último ponto, né, sobre o que não se contentar com o resultado acaba fazendo. Faz com que a gente estrague o restante do nosso dia. Isso ainda é um pouco presente na minha rotina, não vou mentir, porque por conta de todos os outros fatores que eu falei, né, tanto quando eu tento apostar, digamos assim, no trade, fazendo operações lá em 1 minuto, ou também quando eu aposto no Chelsea, o Chelsea perde. Enfim, todas essas coisas que me prejudicam, que me fazem perder dinheiro, acabam estragando o restante do meu dia. Então, quando eu aposto e perco, cara, meu dia fica cinzento, né? Eu fico triste, pá, eu quero ficar na cama, tipo, caralho, por que eu fiz isso? Por que eu continuei apostando? Então são alguns comportamentos que eu já identifiquei que são prejudiciais e que quando eu volto a cometer eles, é muito ruim, porque eu já entendi que ele me faz mal, eu tenho que eliminar ele de vez, eu não posso ficar teimando, mesmo que eu invente desculpas de, não, eu vou diminuir o valor, vai ser só R$ 50, ou enfim, esse tipo de coisa eu preciso entender que é apenas uma desculpa para mim cometer o erro, né? E que tudo isso é tão ruim, tanto na questão financeira que me faz, né, perder dinheiro de fato, mas também é ruim por quê? Porque estraga o restante do meu dia, faz com que fique cinzento, que eu fique triste, mexe com o meu psicológico, cria pensamentos sabotadores, tá? Onde eu fico ali martelando a minha mente, tipo, porra, por que eu fiz isso, mano? Eu sabia que não era pra fazer. Ou se não, pensamentos do tipo, pô, mano, não era pra me fazer isso, eu fiz e agora eu preciso recuperar. Esse dinheiro vai me fazer falta, eu preciso de alguma forma recuperar. E aí eu posso querer ir para o trade, né, querer ir para operações de 1 minuto para tentar recuperar, enfim. Perceba que uma coisa leva a outra e é por isso que eu preciso eliminar de uma vez por todas esses erros, né? Algum deles eu já estou eliminando, outros já eliminei por completo,
mas querendo ou não, eu queria mostrar para vocês toda esses erros que eu percebi, porque é importante a gente anotar, analisar e consertar, né? Eu estou na fase de analisar e consertar, porque eu já identifiquei, eu já sei o que é ruim, porém eu também percebo que ao analisar eu ainda acabo cometendo algum deles, né? Por mais que eu não queira. Então eu queria fazer esse vídeo como um registro e também para dizer para vocês que eu vou, a partir de hoje, né, esse vídeo também vai ser meio que um termo, né, um contrato onde eu vou estar ali assinando, onde eu me comprometo com vocês e comigo mesmo de que eu não vou estar mais cometendo esses erros, tá? Todos esses 3 erros que eu listei, eu vou estar eliminando de uma vez por todas da minha rotina. Vou até botar um X aqui, ó, tá? Eu vou estar eliminando de uma vez por todas. Não quero mais cometer esses erros, beleza, pessoal? Então eu me comprometo com vocês, tá? Em breve vou trazer uma atualização dizendo se eu conseguir ou não manter tudo que eu planejei, né? De não cometer o erro 1, que é de fazer operações em M1, operações fora do meu trading plan, de não cometer o erro 2, que é ficar apostando em time de futebol, e também o erro 1 de querer arriscar mais do que eu devo, né, fora do trading plan, de não se contentar com o resultado diário e acabar querendo recuperar, entrar no efeito bola de neve, enfim. Tudo isso eu vou estar mais para frente trazendo uma atualização ou em algum vídeo também citando como que foi a minha evolução perante esses erros, beleza, pessoal? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço do grande Saiyaman.